Pronto, voltamos. Segunda parte. Deixa eu só colocar aqui o, o comentário. Vocês estão gostando? Bem interessante, né? Quando a gente fala sobre teatro, basicamente a gente fica mais com a parte dos atores, né? E pronto, a Vânia já voltou. Roberto já entrou. Deixa eu só. Pronto, voltamos. Ei, Ah, é... Não, porque eu tava até fazendo agora uma introdução, né, enquanto eu estava colocando esse comentário fixado. Basicamente, quando a gente vê esses programas ou vê essas matérias, só fica focado no ator, né? Lógico que é importante, porque o ator está fazendo a peça, a gente entende, mas você conseguir ouvir. Amanhã eu vou ter assistente de direção, hoje eu tenho a diretora musical, na quinta eu vou ter o figurinista, né? Ainda mais numa peça em que a própria Evita, né, tinha essa preocupação na forma de se mostrar para a população argentina, né? Era um respeito que ela tinha, lógico que a gente sabe que tinha um interesse por trás, mas era um respeito que ela tinha com a população, né? Então, assim, aí fica surgindo as curiosidades, assim, as coisas para a gente saber. E tinha uma pergunta na primeira parte que colocaram, foi até o Igor, né? Ele colocou: os instrumentos dos músicos são deles ou a produção que empresta para a montagem? alguns são deles, tá? Por trompete, o trompetista traz os seus próprios instrumentos, né? É, Uhum. os instrumentos de sopro, até porque é sopro, né? Você vai colocar na boca, enfim, é uso pessoal. São dos instrumentistas, tem algumas exceções. Às vezes tem algumas flautas exóticas, que o flautista ele até toca, mas ele não tem em casa. Aí a Entendi. produção tem que alugar ou comprar, né? Teclados, a produção aluga os teclados, porque realmente não dá, tem que deixar montado lá, então é da produção. Set de percussão, mesma coisa, tá? É alugado, normalmente é alugado. O músico normalmente leva o quê? As suas baquetas, né? Ou a produção também compra as baquetas, porque baqueta quebra muito. É muito tempo na temporada, tá? Tanto percussão quanto bateria. Violino é o próprio instrumentista que tem, violoncelo. Então, os instrumentos de corda friccionada, instrumento de corda de arco, normalmente é o próprio instrumentista que leva. Tem uma exceção, o contrabaixo acústico. Às vezes ele é um instrumento de 5 cordas, nem todo instrumentista Não tem. tem. Então, assim, alguns instrumentos o músico leva, e isso é conversado, inclusive, tá? Por Entendi. conta da contratação do músico. Então é conversado, ó, você vai tocar, a diretora musical, a maestrina adorou você, e ela quer que você seja o contrabaixista do musical. Você tem os instrumentos, e aí, se ele tem o contrabaixo, acústico, inclusive, ele Uhum. deixa lá, guardado lá no fosso, trancado, por quê? Porque é um armário, né? Muito difícil você tirar e levar, né? Fica Ou, levando. mas não, eu não tenho contrabaixo acústico, eu toco, mas não tenho. Ok, então a gente vai ter que alugar, é tudo anotado, tá? É Tá. isso. Igor, você acabou de entrar agora, então a Vânia estava falando a respeito da sua pergunta da primeira parte, né? Tem alguns instrumentos em que são fornecidos pela produção e outros o próprio músico traz, dependendo, até mesmo, eu penso assim, né? Que o violino você já tem o costume de trabalhar com o seu próprio violino, então você já conhece, sabe como fazer, bem como também o de sopro que você falou que tem a palheta, né? Que é aquela A coisa que põe na palheta, boca, o sim. bocal, né? O bocal, a palheta, enfim, dependendo do tipo, né? E Vânia, você falou aí até mesmo da parte da contratação, né? A maestrina gostou, te contratou. Como é que você faz essa audição, essa seleção?
essa contratação para a parte dos músicos. A gente conversou da parte dos atores, mas e dos músicos? Como é que você faz? Você já tem uma série de músicos que você já conhece pela sua experiência de trabalho, então você já mais ou menos chama esses, ou é aberto uma seleção para os músicos? Eu já fiz de duas maneiras. Eu já fiz chamando direto. Claro que eu tenho os meus músicos de confiança, né? Só que eu vou te falar, não deu muito certo. Porque os meus músicos de confiança, beleza, mantiveram a minha confiança e o meu respeito. Mas alguns foram decepcionantes, no sentido de que, eu fui escolhido mesmo, é só ótimo, entendeu? Ego, é um problema, viu? Então, a partir de agora, nota mental, sempre que tiver musical, vai audicionar, mesmo que eu já conheça, entendeu? Tem mais um porém. Nós somos seres humanos e a gente tem o quê? Uma montanha-russa de vida, né? Ai, Uhum. oi, Gabi, Chegou. oi, Gabriel, é isso? De Gastão É Vidigal? 1, 2, 3, Gabriel. Beijo para Gastão Viu? Chegamos. Vidigal! Minha terra natal, onde eu dei os meus primeiros passinhos. É isso aí. Rô, Gabriel, depois veja a primeira parte, que o começo eu faço uma relação a respeito, né, de Gastão Vidigal e de Monte Aprazível. Então, veja essa primeira parte, compartilha com o pessoal de Gastão Vidigal, que sempre que a gente conversa, né, Vânia, a gente sempre traz essa... Porque eu acho que é importante, né, que é a sua formação pessoal, a sua formação profissional. E é isso que vai fazer você ter chegado onde você chegou. São as minhas raízes. São as minhas raízes. E, curiosamente, uma vez o Jorge Tacla, ele, eu não sei, ele demorou, acho que foi no Evita, que ele caiu a ficha de que eu era de Gastão Vidigal. Isso porque a gente começou a trabalhar em 93, 94. No Por causa Teatro das óperas, Municipal, né? por causa das óperas, de lá que a gente se conheceu. E aí acho que foi no Evita que ele falou, ele viu a foto de Gastão Vidigal, como assim você virou maestrina? Eu falei, Jorge, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Senão, assim, mas eu tenho muito orgulho das minhas raízes, eu tenho muito amor a essa terra. Então, manda um beijo aí para todo mundo em Gastão Vidigal. A gente não pode esquecer as raízes, senão a árvore ela apodrece. É simples Lógico. assim. É muito Não simples. cresce, né? Tem amigos queridos que moram lá, tem parentes. Então, assim, todo o meu passado que não deixa de ser presente também. São os meus arquétipos. Então, a gente tem que ter muito respeito por isso, né? E voltando, estava falando do que mesmo? De Da músicos, contratação dos de músicos, audições. que você já fez as duas formas. Audições. E aí, o que acontece? Eu tive esse tipo de decepção. Então, vai sim audicionar. Mesmo o baterista que eu adoro, o Alexandre Heiderich, que trabalhou comigo em vários musicais, né? Ele é impecável, impecável, excelente, tá? Nunca me deu o menor trabalho, mas assim, claro que se tiver uma audição, eu vou falar, faça audição, não são cartas marcadas, mesmo porque é o seguinte, mesmo que eu queira muito aquela pessoa para aquele instrumento, tá? Como eu falei, a gente é uma montanha-russa, né? Tem fases que a pessoa não está tocando tão bem, porque ela parou de estudar. E não é uma coisa para se culpar, mas não é um momento para expor o nosso trabalho e o trabalho da pessoa. Se eu conheço a pessoa, eu chamo no canto e falo, você está passando por uma dificuldade, algum problema? Então não vai ser dessa vez, de boas, tá? Mas aí, recupere-se, porque não é uma porta que se tranca para sempre, não é só uma fase. Acontece com qualquer um, acontece comigo, com qualquer um. Né? E pode não ser um trabalho no teatro musical, mas né, que você circula, você passeia por essas duas partes, tanto do teatro musical quanto do teatro lírico, né, que você, além de ser regente, de participar, tocando, como também foi maestrina e diretora musical de óperas. Né? Então, às vezes ele pode não estar bem para aquele trabalho, mas pode ser utilizado para um outro. Né? Ou uma outra vertente que é teatro musicado, né? Que é aquele teatro brasileiro, né? Musicado. Que é super importante, que é o teatro teatrão, né? E o teatro de gênero musical tem muitas vertentes possíveis, né? Daí o que acontece? Outra coisa importante de audição. Manda o material, porque aí provavelmente eu nunca entrei em contato com um determinado jovem músico. A audição vai ser essa oportunidade. Você conhece caras novas, estilos novos. Tem mais uma questão também, porque na verdade eu não contrato ninguém, eu apenas escolho. Por conta da contratação na produção, pode acontecer algum percalço.
pode ter alguma coisa errada, por exemplo, tipo, não vou aceitar esse cachê, ou tive um problema nesse meio tempo entre a audição e a contratação. Como que eu... Já aconteceu isso comigo, já tive que substituir assim. Por quê? Porque a pessoa adoeceu de última hora, Eu também né? tenho isso, né? Acontece. Então, é sempre bom ter planos B, C, D e E. Então, faça a audição. Não, comigo não é carta marcada. Claro que eu vou ter, eu já tenho na minha cabeça a sonoridade que eu quero, Lógico. Por isso que você tá? estudou a, Exato. a partitura. Mas eu já conheci É, tanto músico bom por conta dessa coisa de audição, que a pessoa veio fazer sub para os meus titulares e a pessoa continuou comigo ao longo da vida. Pois não. o Roberto Donadelli perguntou assim, como são feitas essas audições da orquestra? Eles tocam algo da escolha deles também, ou tem que tocar tema do espetáculo, e é igual que é para os atores? É semelhante aos atores. Por conta da audição, eu já faço o meu edital, tá? Então, assim, do mesmo jeito que eu quero o perfil do ator, Do, ator-atriz, do ator? eu tenho o perfil do músico. Então, por exemplo, coloca lá a instrumentação, tá? Quantos músicos são, né? E, por exemplo, tem os multi-instrumentistas, né? O reed, que é palheta em inglês, ele tem que tocar o reed 1, precisa tocar flauta, flautim, flauta alto e clarineta, por exemplo, tá? Isso já lima bastante coisa, porque tem flautista que toca as três flautas, mas ele é flautista, ele não toca O clarineta. próprio clarinete. Ou seja, ele não é um reed. Mas aí eu tenho um perfil que é flautista. A pessoa, assim, a flauta aparece tanto, ela toca tanto, certo? Mas às vezes a pessoa é um bom flautista, mas não toca piccolo, não toca flautim tão bem. Tem que correr atrás disso. De qualquer maneira, vai fazer audição, porque se a flauta, o som de flauta for fenomenal, você vai ter tempo para trabalhar o som do flautim também, né? Então é Entendi. perfil. Tá. Definidos os perfis, está tudo no edital, né? Eu já vou definir também, já vai no edital, trecho livre escolha. Isso é a primeira fase. Trecho livre escolha, ou seja, um trecho de livre escolha, whatever. Toca o que mostra É. o seu melhor. Ah, mas eu vou Aham. fazer teste musical tocando o concerto para oboé de Mozart. Sim, Toca. mas se você toca o oboé, claro, Se eu você quero ouvir o sabe seu tocar som. para o Mozart, você sabe tocar também para o musical. Você só vai ler uma outra Perfeito! partitura. Perfeito. E tem algumas pessoas que têm um equívoco seguinte, alguns músicos, tá? E que não é justo isso. Se ele toca Mozart, ele toca qualquer coisa. Não necessariamente. Musical não é fácil, não. West Sim. Side Story, Evita, é uma das coisas mais difíceis do mundo de tocar. E além de tudo tem o estilo, né? Tem o estilo próprio, né? Que a gente tem que extrair Uhum. do músico. Aí entra em outro âmbito que é a musicalidade, que é impalpável, que vai muito mais no sentido de direção no dia a dia, né? Daí, Entendi. então, é livre escolha. Se eu falei que é livre escolha, é livre escolha. Se eu falei que era um trecho de Rhythm and Blues, que era um trecho de hard rock, aí já muda de figura. Se não foi especificado, é qualquer coisa, é whatever. Quero ver se a pessoa toca. Isso é uma primeira fase. Quem passou na primeira fase recebe o material para tocar na segunda fase. Ou, para facilitar a vida e agilizar, porque a gente não tem Já tanto tá. tempo, porque o tempo, no caso, é tempo de aluguel de espaço, é dinheiro, Uhum. entendeu? É agenda, disponibilidade, são horas de trabalho, custa caro, né? E o tempo das pessoas envolvidas, a pessoa que veio fazer audição também, a gente tem que respeitar quem se dispõe a fazer isso. Procuro sempre ter muito respeito por todos os músicos, tá? Nem sempre isso é recíproco, mas paciência. A gente faz o que a gente Sim. pode, não é? É. Daí é uma coisa assim, normalmente eu já mando um trecho livre escolha, tal trecho, a partitura já está cortada bonitinha, porque aí algum trecho do musical em si, o trecho mais difícil, aquele mais escabroso, aquele mais complexo de execução, porque tem coisas assim muito específicas. West Side Story, por exemplo, tem trompete com super agudo. Mas é muito agudo. Nem todo trompetista toca super Consegue agudo. fazer. Entende? Então, tem algumas pessoas aí, entra no âmbito de músico de jazz. Tem
né? Então tem que ver essa coisa. Então, aquele trecho, isso é um exemplo, tá? Aquele trecho Sim. eu vou querer que o instrumentista toque para mim. Isso já vai bonitinho no material, vai por e-mail, já editado no material, assim que ele receber o aviso do dia e da hora da audição. Vai o material junto. Aí, passado, selecionado, aprovado, contratado. Como você, apagou a luz, já volta. Como você, como diretora musical e regente, você fica nesses ensaios? Você está tanto no ensaio com seus músicos e no ensaio com os atores, ou você fica focado nos músicos, depois você vai para os atores? Como é que é o seu trabalho? Existe uma programação, assim, cartesiana, difícil pra caramba, são planilhas assim que é para quebrar a cabeça. Normalmente quem faz isso é produção e a direção, né? Sempre me perguntam assim, quantos dias você precisa para preparar a orquestra do musical? Para mim, normalmente eu coloco 8 dias. Depois de 8 ensaios, eu já estou com o elenco junto para fazer o ensaio à italiana, que é a primeira vez que a orquestra e o elenco se unem. É o elenco só, é o ensaio só de música, né? Explica que o italiano também vem é um termo de ópera, né? De Que é por ópera. causa que as óperas eram italianas e aí se juntavam, né? Os cantores com os É o músicos. ensaio à italiana e é chamado de Sitzprobe, em alemão também, que também Do porque é alemão. ensaio sentado. Ninguém fica sentado, bem da verdade. Só os músicos que têm que ficar sentados mesmo, né? Enfim, e daí... ou seja, a gente começa a ensaiar o elenco 2 meses antes da estreia prevista. A gente começa a ensaiar, eu começo a ensaiar a orquestra 1 mês antes da estreia prevista. Ou seja, eu passei 1 mês só com o elenco. O dia inteiro, manhã e tarde. Certo? Mas aí você tem o quê? Você tem um pianista e um baterista que vão lhe Na acompanhar, maioria né? das vezes, só um pianista ensaiador. Na maioria das vezes, só um pianista ensaiador. Alguns trabalhos precisam assim, de um baterista. Quando é muito percussivo, quando é muito rítmico, tem que ensaiar com baterista para manter o beat, tá? Mas só com pianista, às vezes a gente, na maioria das vezes a gente consegue, tá? Daí, ou seja, quando chega o mês que antecede a estreia, o elenco já está de pé. Normalmente, o que eu faço? Eu deixo alguém, um pianista ensaiador lá no espaço de ensaio, com o elenco, no primeiro período, e vou ensaiar a minha orquestra com o meu assistente, que também estava comigo lá, agora não está mais. Mas a obra já está de pé, o esqueleto já está montado. À tarde, eu volto com o elenco. E a gente fica assim durante 8 a 10 dias, até ir para o palco. Enquanto isso, só anotações. Vai anotando e vai dando um recado aqui, dando um recado ali, vai fazendo dando o polimento até ficar do jeito que a princípio você quer, porque depois tem que juntar os dois, né? Na verdade não, eu estou ensinando tudo para eles na orquestra. É braço, não, regência. Mas a orquestra está aqui e o elenco está aqui. Até que chega a hora em que os dois estão juntos, aí você tem que dar aquela polida para... Sim, mas não são só anotações. A gente está fazendo música. A gente está criando o universo musical, né? E eles estão se inteirando da obra também. Né? A gente está fazendo a música, construindo, executando, gravando, submetendo a aprovação, inclusive, de quem quer que precise aprovar, por exemplo, direção. Sempre eu gravo e levo. O que você acha? Tá bom isso aqui? Tá bom esse andamento? Vão conseguir dançar? Ninguém vai quebrar a perna, certo? Porque tem uma... Porque também tem um coreógrafo, né? Que precisa saber para poder colocar, né, o ritmo e montar a coreografia dele, caso ele tenha essa possibilidade de criar, né? Sim, exatamente. É muito complexo. Quem vai assistir, assim, quem vai assistir no primeiro dia de show não sabe o trabalho que dá. Não sabe cada detalhe. Assim, é preciosista. Assim, a gente é muito trabalho para ficar tudo redondinho. E nunca está perfeito, né? A gente sempre pode melhorar mais. Então, e isso fica assim, é uma semana que eu fico um período distante do elenco, né? Mas no outro período, que a gente é manhã e tarde, normalmente à tarde eu estou com eles, juntou na italiana, vai para o palco. O fosso é montado, a gente faz passagem de som, equaliza bonitinho, aí começa os ensaios de ensemble.
Eu digo que é o Sim. dia terrível, porque é o dia de 3 períodos. É passagem de som de manhã, ensaio com elenco tarde e noite. Outro dia é passagem de som de manhã, ensaio com elenco à tarde e noite. Mas aí os ensaios ainda são com piano. Os ensaios de ensemble mesmo, eles são provavelmente na semana seguinte. E aí já está bem perto da estreia. E aí a gente já está assim, ó. Tipo, que tudo tem que dar certo. Cortou a sua última frase. Você falou, e aí nessa semana do ensemble, A aí gente já está cortou para assim. mim. A gente já Ah, está tá. assim. Por quê? Porque, de novo, eu já entrei para a RG, que assim, eu entrei e eu assim, não vou falar o qual por questões éticas. Eu entrei e eu falei, cara, eu garanto a parte musical acústica. Eu sei que está todo mundo muito bem ensaiado, os meus músicos, a minha orquestra, o elenco está tinindo, a parte material humana, sonora, musical, tá? E o resto? Porque deu muito problema técnico. E assim, não é culpa de ninguém. É que tem alguns musicais que eu vou te falar. É tudo muito. A parte técnica é terrivelmente intrincada. E se uma coisinha der errada, ferra com todo o resto. Né? Aí não funciona, o parafuso está faltando, a obra não funciona. Exato. Então, e assim, tipo, pode acontecer algum acidente, pode parar o show. Mas nessa altura também, quando a gente tem esse primeiro ensaio, não é um ensaio geral, é um ensaio para o público. Quem é convidado? Pessoas da equipe, agregados, família, Familiar. né? Então é só para ter o primeiro feedback e é avisado. Tudo pode dar errado. Absolutamente tudo pode dar errado. A gente vai para um show. É a primeira vez que a gente está mostrando isso para vocês. Portanto, que fique claro. Então, todo mundo está ciente. Né? De novo, apagou aqui. Volta, voltou. Yes. Tá, voltou. E no ensaio geral, não. No ensaio geral, tecnicamente, a gente já tem que estar mais redondo, mas ainda pode parar. É avisado ao público também. Ensaio geral pode parar, porque é ensaio, né? Mas vou te falar, acho que a gente, no ensaio geral, acho que eu nunca parei nenhum. Eu não lembro de cabeça. Parei durante temporada. Ai, é tão frustrante. Nos 4 musicais que eu fiz com o Jorge, não paramos nenhuma vez. Não paramos nenhuma vez. A gente foi até o fim, né? A Graciele perguntou, Maestrina, você já teve algum trabalho em que você colocou na orquestra algum instrumento típico brasileiro ou de outra nacionalidade? Primeiro, oi, Graciele, tudo bom, meu bem? Beijos aí para São Carlos. Para você e para os gatinhos. Sim, sempre que eu posso abrasileirar o que eu posso, eu abrasileiro. Não existe esse tempo presente, né? Eu abrasileiro, tu abrasileiras, né? Sim. Por exemplo, Rei Leão, um monte de instrumento brasileiro, inclusive com aprovação da equipe gringa, né? Na orquestração. A Pequena Sereia também, né? Que vocês colocam uma batucada. É o próximo que eu ia falar. No Rei Leão, inclusive, tem instrumentos originais africanos, inclusive pré-históricos, tá? É da escrita. Só que também a gente sempre pode enriquecer de alguma maneira, né? Na parte orquestral do Rei Leão já não, é muito difícil de mexer e já tem um monte de flautas étnicas, conforme eu falei. O Rei Leão tá assim, né? Mas isso já vem obrigatório na orquestração. Onde a gente pode sempre usar é na parte percussiva, que é um universo à parte, né? E aí, justamente por conta disso, no A Pequena Sereia, porque aí é assinatura minha, aí eu deitei e rolei. Já que Sebastião era baiano, né? Porque o original ele é caribenho, né? O nosso Sebastião, o personagem, Calma aí, teria que ser baiano. travou. Você ia falar que no Pequena Sereia, como é que era uma assinatura sua? Eu deitei e rolei. Coloquei um monte de instrumento, principalmente brasileiro, porque principalmente o Sebastião, o personagem, foi assumido como baiano, como nordestino, mas baiano, foi o que foi falado, tá? Nossa, coloquei cachixi, afoxé, agogô, foi uma festa, né? Porque o Brasil é tão rico, o Brasil é tão rico em percussão, né? A gente tem tão bons percussionistas, né? Então dá para pelo menos nessa parte trabalhar, né? Sim. Eu acho que em todos os musicais que eu dirigi, sempre a gente colocou um acréscimo brasileiro. Sempre que a gente pode, seja de instrumento, seja de ritmo, né? Os instrumentos orquestrais ficam mais complicados, porque se a gente coloca instrumentos
brasileiros, também defina brasileiros. Se a gente for falar, cavaquinho é brasileiro, não é, é português. Nota influência, Violão, né? Que não é também. violão é árabe. Se a Voltou. gente for ver, ele deve ser Voltou? Travou? mesopotâmico, né? Voltou, travou e voltou. Acho que a internet, hoje a internet está terrível mesmo, viu? Então sim, Graciele, é isso. E vem cá, aí a gente já está com o musical pronto, vocês vão começar a trabalhar, você está lá, dependendo se você vai assumir a função de maestrina também. Nesse caso do Evita foi, né? E como é que vocês, como músicos, têm contato com a obra? Porque uma coisa é você ensaiar e conhecer musicalmente, bem como os atores conhecem, né, a parte dele artisticamente. Não colocando essa diferença na palavra. Mas vocês estão num fosso, vocês estão ou atrás do palco, ou vocês estão na parte do fosso. Vocês não têm esse contato com o visual. Ou seja, vocês estão tocando uma música, mas não tem essa resposta visual. Você permite que os seus músicos agendados vão assistir o espetáculo para poder ver aquilo que eles estão fazendo? Sim, eu sempre falo com a produção antes, porque depende da produção, mas isso é comum. Aliás, todo mundo, não só os músicos, os figurinistas, os aderecistas, os cabeleireiros, todos fazem isso, é um procedimento comum. Mas mesmo durante os ensaios, eles são inteirados da obra, tá? Eu sempre falo do que se trata, de como que tem que agir. E a alma, eles não têm o elemento visual, mas eles têm o elemento sinestésico auditivo, né? Que como é a alma do show, a gente fica lá escondidinho, mas é a alma que permeia o espetáculo, né? Só que eles adoram, assim, eu sempre faço questão que todos assistam, né? Tá. Em alguns fossos, em alguns musicais, alguns fossos, dá até para alguns momentos, mas tem que não o show inteiro. O músico encostar aqui no fosso e assistir algumas cenas do proscênio. Se não interferir na qualidade do show, tá? Se for invisível para o público e para o artista, eu permito também. Até para ter uma interação. Mas também faz parte do perfil do músico de teatro musical. Essa capacidade de ficar lá confinado. Mas sim, eles são inteirados. Eu sempre faço questão de falar da obra para que tenha uma interação real entre corpo e alma, né? E eles assistem sempre também. Sempre, pelo menos uma vez, eles vão assistir ao show. Tá? Tá. E uma coisa que a gente sabe, né? Que ninguém está livre de sofrer algum acidente, alguma doença. Nos atores a gente tem os substitutos. Como é que você trabalha com isso na parte dos músicos? Tem os subs. Todo músico tem uma das condições. Você vai entrar, mas você tem que ter sub. O sub tem que ser treinado e preparado para entrar no seu lugar. Daí vai a escolha também. Eu deixo para o próprio músico escolher. Eu só peço que ele me diga o nome de quem ele quer, porque eu já tive experiências ruins com alguns músicos, falta de profissionalismo, falta de seriedade. São pessoas que não merecem estar naquele lugar, realmente. Para mim, equivale a chutar a santa, tá? Para um católico, chutar a santa é um sacrilégio, tá? Eu não sou católica, mas também não chuto santas, porque é uma imagem sagrada. Eu tenho, aliás, imagens aqui, né? Mas para mim, assim, romper uma coisa sagrada e não dá. Então, eu quero saber o nome do músico, porque para que o show seja o melhor possível, para a gente honrar o nosso compromisso e fazer o melhor trabalho possível, né? Partindo dessa aprovação, a conversa, o titular conversa com o sub, que tem que ser alguém de confiança dele, inclusive. Por isso que eu dou essa liberdade. Sim. Eu não vou impor nada, né? Beleza, traz o menino. Aí o menino para fazer o procedimento. Qual que é o primeiro procedimento? Ficar todo de preto, com a roupa paramentada para ficar no fosso, claro, né? Para conhecer o trabalho do fosso. Então, a pessoa senta ao lado do titular e assiste do fosso como que é a coisa. Ele pode fazer isso quantas vezes forem necessárias. O segundo procedimento ele vai tocar ao lado do músico sem estar microfonado. Ou seja, se ele errar, tá tudo bem. Para ele ir treinando ao vivo, tá?
E o terceiro procedimento ele vai tocar com um músico ao lado, mas aí ele já está pronto. Aí inclusive eu já ouvi em separado, eu já fiz ensaio para ele, tá? A pessoa já foi treinada, sempre tem passagem de som, antes de todo show tem passagem de som. É aí que eu aproveito para treinar esses subs também, tá? Aprovado essa pessoa, ele vai fazer esse terceiro procedimento. Aprovados nesse terceiro procedimento, aí ele está livre para substituir. Só que é o mínimo possível, Rodrigo, porque senão vira uma festa, né? É assim que funciona. É porque, como o próprio nome diz, é uma exceção, né? Para algo urgente, né? Que nenhum artista pode sofrer, né? Que sofreu um acidente, torcer uma perna, que quebrar um braço, passar mal, né? E precisar ser trocado, o músico também tem que ter, né? Para a orquestra ficar completa, né? Evitar que tem essa quebra que já foi determinada por você da sua sonoridade. E, como eu falei, todo músico tem que ter seu sub, mas é difícil, viu? Porque, assim, normalmente quem topa esse trabalho, que é um trabalho incerto, não é que você é o titular. Então, você tem que estar disponível para alguma eventualidade, ou seja, tem que ser alguém de muita confiança. Normalmente, é um aluno muito bem avançado, bem encaminhado desse titular. É um músico mais jovem que quer entrar no mercado, entende? É um perfil próprio também, tá? Mas porque realmente o custo-benefício digamos que fica assim, tá? Mas é uma boa porta de entrada no mercado de teatro musical. A Graciela colocou isso também, né? Que foi assim que ela começou a tocar bateria, tocava a última música, quando o pessoal estava dispersando, isso na igreja né? Ou seja, a igreja também é um ótimo meio de início dessa parte musical, tanto dos cantores quanto dos músicos, né? Uhum. Eu não fui criada no catolicismo, mas eu adoro igreja. Eu fui criada no kardecismo. Meu pai era kardecista, né? O meu trabalho voluntário é tocar e cantar na missa. Era, né? Porque agora a gente não pode mais ir à missa. Mas era tocar e cantar na missa de domingo. Música religiosa, música é uma forma que nos aproxima do divino. Qualquer que seja, eu acho que a religião a religião, ela não é Deus, na verdade. Deus, o universo, é outra instância. A gente usa a religião para se aproximar dessa instância divina. E cada um tem o seu lugar e o seu caminho, né? Mas eu adoro igreja, Rodrigo. Eu sempre amei. Eu tenho imagem, como eu falei, eu tenho um monte de imagem de santinha aqui, né? Aqui tem uma Santa Terezinha das Rosas. Eu adoro Santa Terezinha das Rosas. Amo. Tem uma Nossa Senhora de Fátima. Tem uma foto minha em Fátima aqui, né? Eu acho que a arte é sagrada, né? Então, a religião religare. A religião aproxima as pessoas. A arte é transcendente até, né? Porque ela transcende, ela se aplica a todas as religiões, né? Para mim é sagrado. Eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço, né? Que é aquela coisa, né? Você pode se comunicar por tantos meios, né? Que a música é mais um dos meios que você está se comunicando. Nesse caso, você está se comunicando com o próximo, e você está se comunicando com o seu ser superior, independente do nome que ele tem, independente do seu credo. Mas é uma forma de comunicação, né? Uma forma de você demonstrar os seus sentimentos, que não deixa de ser o papel da música, né? Sim. De novo, escureceu? Voltamos. Pronto, voltou. E transformação, né? A transformação. Olha o meu Tchê aí. Meu Tchê, meu Tony, meu Fred Einsford Hill. Fred Silveira entrou. O Fred acabou de entrar. E é isso, a transformação através da arte. Religião, alimentos do espírito, né? Arte, religião, natureza. Sim. E tudo, digamos assim, né? A figura divina é o grande maestro do universo, né? Sim. E eu falo que é deusa, né? Então é maestro, maestrina, sim. Deus, deusa. Então é tudo, exato. O grande arquiteto, a grande arquiteta, a grande mãe. É isso. E a arte está aí para continuar nos alimentando e nos guiando em direção a ele / ela. Com certeza. Vânia, eu queria de novo agradecer. Eu acho que deu para conseguirmos mostrar, né, o trabalho de um maestro, de uma regência,
de uma direção musical de um espetáculo, né? Ainda mais desse caso que foi do Evita, da montagem de 2011. A gente até se alongou um pouco para a gente poder conseguir completar, né, essas curiosidades que eu tinha e que o pessoal que estava assistindo também. Então, eu queria agradecer de novo todo o carinho, você sabe que eu tenho por você, e queria agradecer por ter tido a oportunidade de a gente conversar e de levar essa informação para o pessoal que gosta de teatro, teatro musical, e repito novamente, o propósito desse quadro é poder fazer com que a história do nosso teatro musical seja preservada, esteja aí à disposição para, né, as novas gerações, as novas pessoas. Bom, eu agradeço imensamente o seu carinho, o carinho de sempre, e saiba que é recíproco, você sabe disso. E sim, a gente tem que continuar firme e forte nessa seara, se reinventar, é o que a gente está fazendo agora, né? Não desanimar. É preocupante? É, mas a gente se reinventa justamente por conta dessas dificuldades. E eu vejo um caminho todo novo aí, porque as grandes fases de evolução da humanidade foram as fases mais cruciais de dificuldades, de problemas, não é? Então está todo mundo tendo que se reinventar, tendo que trabalhar a empatia, a solidariedade, né? Tudo está aflorando, inclusive, né? Umas coisas preocupantes, né? Em outro nível, mas assim, sempre honrando esse compromisso que a gente tem com a arte, sempre procurando fazer o melhor possível, com seriedade, respeito, dedicação, disciplina e amor. Não tem erro, não tem erro. É só seguir em frente. A gente vai cair, vai levantar, vai seguir, vai ter um sucesso aqui, um fracasso acolá, e a gente vai continuar honrando esse privilégio que a gente recebeu de poder falar sobre arte, de poder fazer arte. É um privilégio, é uma bênção sagrada. É isso. Pessoal que pôde assistir, agradeço. Calma aí. Maestrina, seu amor pela arte é evidente quando você rege. Todos os musicais que eu pude ir, eu tiro os olhos do palco para ver você reger. Por isso também que eu coloquei essa do Buenos Aires, porque acredito que nessa hora, né, o maestro, eu lembro quando assistia, quando pequeno, o maestro Isaac Karabichevski nos concertos do Parque Ibirapuera, e você via ele dançando com a batuta, e é a forma que o maestro tem para poder dançar, para poder fazer parte do espetáculo, né, já que não está no palco, mas está no palco em conjunto com seus colegas atores. Então, queria de novo agradecer mais uma vez por essa oportunidade e agradecer você que pôde assistir. Não deixem de ver, a gente tem a entrevista com a Paula Capovilla, com o Fred Silveira. Amanhã a gente tem com a Sônia Destre, que também é uma grande coreógrafa, tem uma companhia de dança no Rio de Janeiro e foi assistente de direção do Maurício Sherman para a Evita em 1983, ou seja, vai completar 40 anos daqui a 3 anos. Na quinta temos Fábio Namatame falando sobre como é que foi produzir, né, os figurinos para esse espetáculo icônico, visualmente também. E no final, na sexta-feira, a gente termina com Cláudia, que foi a Evita da produção de 1983. Então, a você agradeço por ter ficado conosco. Compartilhem para os seus colegas, para os amigos, essas montagens. A gente já tem do Aí Vem o Dilúvio e temos também do Chorus Line. Desse mês de agosto, Evita. Próximo mês a gente fala daqui a pouco. Vânia, obrigado de novo. Deixo para você despedir do pessoal e a gente se vê amanhã. Tchau, gente. Beijo, beijo a todos. Muito obrigada por terem assistido essa live. Muito obrigada novamente, Rodrigo. Muito obrigada. Beijos. Tchau. Um beijo. Para vocês, até amanhã, 18 horas, com Sônia Destre falando sobre a assistência de direção.